Olá! Vou falar hoje sobre comportamento obsessivo, que são aquelas situações onde a pessoa sente uma necessidade de caprichar tanto numa coisa, numa atividade, numa realização de alguma tarefa, que acaba atrapalhando. A sensação dela é que ela está fazendo o melhor possível, que ela está fazendo muito bem feito, mas no final a consequência não é boa, é bem pior do que se ela conseguisse aceitar o suficientemente bom. Vamos falar dessas características porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dessas questões do dia a dia, e os temas desses vídeos são sempre exemplos de assuntos que você pode levar para o psicólogo, para você entender com o que você pode contar com esse profissional, o que você pode trabalhar em terapia para tornar a sua vida aí mais harmoniosa, mais bacana. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, tenho uma equipe bacana, o link está aqui pelo WhatsApp, até mais prático de pegar as informações de horário, valor, local que atende. Eles atendem online e atendem presencial também em São Paulo, na região da Avenida Paulista. Então vamos lá, e vamos falar também da psicoterapia, né? Como é que ela ajuda nesses comportamentos obsessivos aqui, mais especificamente. As pessoas, o ser humano, tem várias formas de se organizar psicologicamente, conforme o que ela viveu, conforme o que ela aprendeu, conforme as características pessoais dela, a personalidade dela, ela vai se organizando pelo modo de funcionar aí psicológico. Só que é importante a gente perceber que algumas vezes essa forma não é tão saudável, ela não traz um resultado tão legal para a vida dela, não traz conforto, não traz produtividade, não traz alegria e bem-estar para ela, né? Da forma que ela gostaria que fosse, que às vezes a pessoa, como eu falei, ela está fazendo uma coisa considerando que está caprichando, que está fazendo muito bem feito. Pode ser que ela tenha aprendido que o melhor do mundo é fazer uma coisa muito bem feita, ou como ela gostaria. Às vezes ela não aprendeu, mas foi uma conclusão dela, uma percepção dela de que a coisa tem que ser daquele jeito. E entender isso pode ser bastante difícil, né? Porque nem sempre a pessoa tem consciência, tem conhecimento de como ela mesma está agindo. Ela não tem essa percepção. Ela percebe a consequência, ela percebe o que deu daquilo que ela está fazendo, mas algumas vezes ela não tem noção do porquê que está tendo aquela consequência, né? Que aquilo, por exemplo, estaria sendo um comportamento obsessivo. E comportamento obsessivo pode trazer um monte de prejuízo para a qualidade de vida da pessoa, principalmente quando toma uma grande parte do dia da pessoa, da rotina dela. Ela leva um tempo enorme para fazer alguma coisa ou faz alguma coisa de uma forma muito intensa que não dá resultado. Inclusive, esse é um dos critérios para considerar, para se avaliar se aquilo é um comportamento obsessivo ou não. São as consequências, os prejuízos que aquilo está causando na vida da pessoa. Então vamos lá, vamos falar das consequências. Antes de falar disso, é importante a gente salientar que cada pessoa ela apresenta esses comportamentos de uma forma diferente. Não dá para a gente traçar aqui uma tabela que se fizer isso, então é um comportamento obsessivo. Não, cada uma vai ser de um jeito e cada uma vai lidar com esse comportamento obsessivo de uma forma diferente. Alguns se incomodam, outros se orgulham do seu comportamento obsessivo, mesmo tendo consequências ruins. Então é importante ter essa percepção de que as pessoas são muito diferentes e a forma que as coisas acontecem também são bastante diferentes. Então, dos ambientes, né, das possibilidades onde isso aparece bastante é no trabalho, né? Porque a forma como a pessoa executa o seu trabalho define a forma como ela é percebida nesse ambiente, da empresa que ela está prestando serviço, para os clientes dela, enfim. E a pessoa, normalmente, se está realizando um trabalho, ela quer realizar bem feito, ela quer fazer da melhor maneira possível. E pode ser bastante interessante que ela se organizar de uma forma obsessiva pode ser uma coisa assim, muito rígida, uma coisa em excesso que vai trazer mais prejuízo do que a parte boa aí do comportamento dela. Por exemplo, a perda de tempo. Ela pode ficar muito tempo fazendo uma coisa, querendo caprichar, querendo fazer bem feita, e quando vai ver, ela perdeu prazo, quando vai ver,
já não precisa mais daquilo, quando vai ver, né, não teve resultado aquilo que ela fez com tanto capricho, com tanto carinho, com tanta coisa, porque passou, foi além do que precisava, além do que traria resultado para a coisa. Então, e ela pode até fazer um trabalho muito bem feito. Ela pode se orgulhar, falar assim, não, eu levei muito tempo, mas olha que bonito, mas olha que bem feito. Só que a produtividade foi reduzida, porque, né, não precisou mais daquilo, porque fez muito além do que precisava, ninguém teve ninguém aproveitou aquilo tudo que ela fez, quando é obsessivo, né? Não estou falando que todo trabalho bem feito precisa ser desprezado. Quando é obsessivo, quando está além, quando ela faz muito mais, quando perde muito tempo do que seria necessário. Outra situação, comportamento obsessivo no relacionamento. Quando a pessoa, por exemplo, exige dela mesma uma perfeição, né, da forma de lidar com a outra pessoa, ela tenta suprir todas as necessidades da outra pessoa, que ela quer ser perfeita para outra pessoa. E a gente sabe que o ser humano não é assim, não vai atingir perfeição nunca, ela vai ficar angustiada, muitas vezes vai incomodar quem está perto dela nessa busca, nessa angústia de querer alguma coisa que está num padrão elevadíssimo e que na prática não traz resultado. Ou quando exige da outra pessoa, e aí eu falo todo tipo de relacionamento, quando lida com seus funcionários, com os colegas de trabalho, com os seus filhos, com os parceiros românticos, enfim, quando exige que a pessoa haja de uma determinada forma muito específica, porque só aquele jeito vai ser o jeito correto de agir, de fazer, e isso acaba incomodando muito as pessoas que estão por perto, porque, né, não funciona assim, não é desse jeito, você ficar exigindo minúcias, exigindo detalhes, exigindo que seja dito uma certa palavra, de um certo tom, que seja feito exatamente naquele tempo, que seja feito... Isso incomoda o relacionamento, por mais que ela ache, não, se for desse jeito vai ser ótimo, vai ser perfeito, não vai porque o caminho para chegar lá está sendo uma coisa incômoda, ou ela se torna uma pessoa controladora, né, obsessiva no relacionamento, querendo que as coisas estejam exatamente daquele jeito, e muito disso a consequência pode ser o ciúmes e a possessividade de querer a pessoa só para ela, só daquele jeito, só naquele tempo. E eu tô tirando aqui meu roteiro para continuar, para não me perder. E acaba incomodando quem está perto, e o relacionamento que ela está querendo que seja perfeito, bom, acaba sendo, né, conturbado, desgastante, chato, complicado, e às vezes ela perde esses relacionamentos. Ou então comportamento obsessivo na escola. Muitas vezes existe pressão da família. Algumas vezes esse é o motivo da criança, do jovem, do adolescente se sentir na obrigação de ser o melhor aluno da classe. E aí esse pensamento, né, de ser o melhor acaba virando comportamento obsessivo, acaba fazendo coisas também além do que precisa, usando muito mais tempo do que precisaria e de novo perdendo prazos também. E aí pode ter consequências ao longo da vida, consequências tardias. Em outros momentos já é adulto, já está fora da escola e continua se refletindo essa forma de pensar obsessiva que começou na escola. Aí vai comprometer o relacionamento com as outras pessoas, vai se comprometer a forma como ela se percebe como indivíduo, como aquele ser que tem que ser daquele jeito, que de outro jeito não é aceitável, e a forma que ela vai executar as tarefas ao longo da vida. E aí, tratamento para isso? Tem. Tem tratamento, a psicoterapia é um caminho onde a pessoa ela vai entender como é que seu sintoma está se manifestando, em que intensidade, em que momentos, em que situações e de que forma que ela usa isso para de alguma forma ela se entender como pessoa e o que ela pensa dela mesma. Então a psicoterapia ajuda muito nesse caminho de por que ela tem esse comportamento obsessivo, o que ela quer atingir com isso. E cada um vai ter o seu jeito mental de funcionar. Ele vai entender as origens, né, quando isso começou, por que isso começou. E a terapia vai ter
né? O acesso vai ser um caminho para entender quais são os incômodos da pessoa, quais são os desejos dela, o que ela está querendo com isso, para que eu sei o que desejo, que leva a esse comportamento obsessivo e do que ela quer se proteger, que muitas vezes o que está por trás é uma necessidade de proteção. Se eu fizer isso muito bem caprichado, então eu vou eliminar tal problema. Que problema que tem na cabeça dessa pessoa? Às vezes ela acha que se ela fizer tudo muito bem feito, ela vai ser muito bem aceita, ela vai ser reconhecida pelas pessoas, ela vai eliminar qualquer possibilidade de rejeição. Às vezes ela vai sentir que... E às vezes em alguns comportamentos obsessivos tem alguns pensamentos também bastante deturpados. Por exemplo, se eu colocar isso aqui sempre nesse lugar, ficar sempre alinhadinho, minha família não vai ter nenhum problema de saúde. Percebeu onde está a deturpação? Não tem correlação nenhuma ela botar objetos alinhados com a saúde da família. Mas às vezes a pessoa faz essas associações que ficam de uma forma tão intensa e ela acaba repetindo isso, às vezes ela até perde esse pensamento inicial e fica só na repetição do comportamento. Então, entender do que a pessoa quer se proteger, o que está incomodando ela, por que ela usa esse comportamento obsessivo, é o caminho, um super caminho para entender e começar, né, superar e eliminar esse comportamento repetitivo, obsessivo. Então, a terapia vai trabalhar o quê? Identificar a intensidade desse transtorno, no que ele está incomodando, quais são os prejuízos que está tendo na vida dela, e aí o profissional vai traçar a estratégia para reduzir esse comportamento, para reduzir a ansiedade, e cada pessoa vai ter a sua estratégia que vai dar certo para ela, né? Não dá para dizer, olha, tem uma linha aqui. O profissional, ele tem esse entendimento de conhecer essa pessoa e entender o que vai funcionar para essa pessoa, que técnica que vai dar certo para ela. O objetivo é sempre o mesmo, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, para que ela consiga viver sem essa obsessão, sem essa super necessidade de capricho, de tudo que seja feito exatamente daquele jeito, e ela consiga ter uma vida mais leve, mais tranquila e muito mais produtiva, né? Tirar da cabeça dela essa ideia de que só vai ser produtivo, só vai ser bem feito se fizer exatamente daquele jeito. Ela vai perceber que não, que a vida é mais fluida, que a vida tem muitas possibilidades, que tem várias formas da coisa dar certo e funcionar, e aí ela se sente muito mais leve porque ela vai sentir opções, vai perceber que existem opções, porque opção é um dos critérios da saúde mental. Enquanto a pessoa estivesse percebendo possibilidades, que ela tem opções de vida, que ela tem opções de formas de fazer, de agir, de falar, enfim, ela vai perceber que ela tem uma tranquilidade, que ela tem caminhos diferentes que vão chegar no mesmo lugar e ela pode mudar quando uma coisa não dá certo, ela não precisa trilhar aquela coisa tão rígida, tão rigorosa. Pensa nisso, sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Entra aqui na caixa de informação, tem um link para o site, tem um link para o e-book gratuito que você vai recebendo eventualmente no seu e-mail. Tem também o Clube de Canais, para você que quer colaborar. Muita gente fala, nossa Marisa, só de eu ouvir o teu vídeo já me ajuda bastante, queria contribuir, queria, né, de alguma forma retribuir. Tem o Clube de Canais e tem o botão Valeu também, que eu agradeço bastante. Obrigada por me ouvir.